Ei, gente, boa tarde. Boa tarde, gente. Vamos ficar de pé. Vamos adorar o nome do Senhor. Continuando esse dia maravilhoso, recebendo mais a palavra de Deus. Que você possa, no nome de Jesus, ser ainda mais abençoado hoje, para a glória de Jesus. Queremos contemplar a tua glória, Senhor, aqui neste lugar, nas nossas vidas. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando você. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. E sobre nós, Senhor, eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver, Senhor, eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, vou louvando o seu nome, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Aleluia! Que o Senhor toque a sua vida nessa tarde, em nome de Jesus. Vem, Senhor, toca a nossa vida com teu amor, com tua graça sobre nós. Quem é esse Rei da Glória que me abraça com amor e com falar suave surpreende meu viver e meu coração recorda o perdão que me lavou. Quem é esse Rei da Glória? Ele é tudo pra mim. Quem é esse Rei de anjos? Quem é esse Rei de anjos? O príncipe da paz, de toda paz, revela seus mistérios do alto para mim. Meu espírito almeja
do Deus Criador. É Jesus, seu nome é Jesus, precioso, o poderoso, o Rei do meu ser, o Rei da glória. O seu nome é Jesus, precioso, o poderoso, o Rei do meu ser, o Rei da glória. Quem é esse Rei da glória? Majestoso e com poder, Ele tem todo o poder. Sabedoria plena, gracioso Rei dos reis. Ele é o Senhor, Senhor dos céus e terra, de tudo é o Criador. Quem é esse Rei da glória? Ele é tudo pra mim. Tu és tudo, Senhor. Seu nome é Jesus, precioso, o poderoso, o Rei do meu ser, o Rei da glória. Tu és bem-vindo, Rei de toda a glória. Te adoramos, Senhor Jesus. Ele é o Senhor, Senhor dos céus e terra, de tudo é o Criador. E quem é esse Rei da glória? Ele é tudo pra mim. Tu és tudo, Senhor. O seu nome é Jesus, precioso, o poderoso, o Rei do meu ser, o Rei da glória. O seu nome é Jesus, precioso Jesus, o poderoso, o Rei do meu ser, o Rei da glória. O Rei da glória é Jesus. Aleluia. Tu és Rei, Senhor. Te adoramos. Grande é o nome do Senhor, digno de receber todo louvor, toda honra e toda glória. Que nesse momento você possa engrandecê-lo, dizer o quanto Ele é grande, fiel, justo, maravilhoso. É o nome do Senhor. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Aleluia. Com o esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande
começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um, aleluia. Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e sobre todo nome, é o do Senhor Jesus. Sobre todo nome, meu Deus, tu és digno de louvor, e eu cantarei quão grande é o meu Deus, é o meu Deus. Pode declarar a grandeza do Senhor aqui neste lugar. Ele é grande. Quão grande é o meu Deus. Eu cantarei. Grande é o meu Deus. E todos São Vicente vai ver, Senhor. Quão grande é o meu Deus. São Paulo vai ver, Jesus. O Brasil vai ver, as nações verão. Quão grande é o meu Deus. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Grande, santo, poderoso é o teu nome, Senhor. Vocês podem se sentar. Como foi dito hoje de manhã, esta conferência pretende informar a todos para que vocês sejam inspirados e queiram também se envolver nos grandes e muitos projetos missionários que existem. E agora eu quero passar a informação de um lugar um tanto quanto inóspito, de uma situação, de uma realidade bem inusitada. Geralmente, quando a gente fala em conferência missionária e vai falar dos muitos países, a gente sempre cita o continente africano, asiático, América do Sul. Como nós falamos hoje de manhã a respeito da Ásia, mas pela primeira vez nós vamos falar a respeito de um continente que quase nunca é citado. Sabe aquele que fica lá no sul, mas no extremo sul, a Antártica? Pois é. Lá também é um lugar onde existem pessoas, não só pinguins, mas também existem pessoas. E apesar de ser um número bem pequeno de pessoas, e não ser uma população que permanentemente está ali,
mas tem sim muitos. Durante o verão, tem aproximadamente 4.000 pessoas que ficam nas bases militares e científicas. E durante o inverno, quando nós temos 6 meses de escuridão total, ficam aproximadamente 1.000 pessoas. Como eu disse, entre cientistas e militares. Mas é importante saber que essas pessoas que estão lá também são pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus, são pessoas que também têm algumas carências e são pessoas que muitas vezes vêm de seus países trazendo seus conceitos e sua religião. Então, dessa comunidade científico-militar que está lá, pelo menos 70% se declara como sendo cristã. Um número bem reduzido diz que é muçulmano, que é hindu, que é budista, mas é importante saber que tem 70% dessa comunidade geralmente é constituída por cristãos e também, por incrível que pareça, existem 3 templos religiosos no continente. É incrível, mas tem sim. Então, onde há pessoas, nós sabemos que há também, infelizmente, o pecado. E onde há o pecado, há necessidade de pregação do Evangelho. É preciso falar a respeito de Deus. Eles sofrem também com depressão, sofrem outras dificuldades em decorrência dessa ausência de luz, ou então da luz constante. Mas é importante saber que nós devemos também orar por essa comunidade. São poucas pessoas? São, mas são pessoas que precisam conhecer a respeito do Evangelho de Jesus. E é isso que nós faremos agora. Vamos orar justamente por essa comunidade que é um pouco flutuante, não está constantemente naquele continente, mas os que passam por ali, que tenham experiências e principalmente uma experiência válida para a conversão da vida dessas pessoas. Então, vamos ficar em pé, vamos orar por eles, pedindo a Deus para que tenham a oportunidade de ouvir a mensagem do Evangelho e sejam transformados por ele. Senhor nosso Deus, te agradecemos porque o Senhor é o Criador de todas as coisas. É o Senhor quem fez o ser humano, quem dotou o ser humano de inteligência, e é o Senhor quem veio ao resgate do ser humano que se desviou do teu caminho. Nós pedimos neste momento para que o Senhor abençoe aqueles cristãos que estão no continente, na Antártica. Que o Senhor os abençoe, para que esse período longo dessa estada não os faça distantes de Ti, mas muito pelo contrário, cada vez mais próximos do Senhor. E que eles também sejam luz naquele lugar, que eles também sejam sal, que façam a diferença, que venham influenciar os outros que estão com eles, para que através da vida desses cristãos, muitos conheçam a respeito de Ti, muitos saibam que o Senhor enviou o Seu Filho para resgatar o que estava perdido. Pedimos por favor, ó Deus, para que fortaleça esses nossos irmãos, que o testemunho do Senhor seja de fato disseminado e que muitos sejam transformados para a honra e glória do Senhor. Esse é o pedido que nós colocamos diante de Ti, no nome do Seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Os irmãos podem se sentar. E eu quero convidar à frente o pastor Luiz Matos, que é o nosso convidado. Ele está representando aqui a missão Portas Abertas e falará um pouquinho mais a respeito do trabalho desta organização e também da realidade da igreja perseguida ao redor do mundo. Que Deus o abençoe. Foi fundada há 60 anos, quando o irmão André, um jovem cristão, ouviu o chamado de Deus e começou a contrabandear Bíblias para o leste europeu. O irmão André acreditava que todos deveriam ter a liberdade de conhecer a Jesus, seja qual fosse a sua origem. Deus falou comigo através da sua palavra. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer. Então, eu entendi que precisava ir até os cristãos. Eu não tinha ideia de como chegar lá. Nesta cidade onde estou, tudo bem, mas e depois? Sem dinheiro, sem contatos, sem idiomas. Mas algo estava ardendo no meu coração. E eu disse, Senhor, sim, mas como? Desde a primeira viagem do irmão André para os países atrás da cortina de ferro, a Portas Abertas cresceu e hoje atua em mais de 60 países ao redor do mundo, fornecendo Bíblias, treinamento, oração e apoio à igreja perseguida. Em 60 anos, vivenciamos muitas vitórias,
grandes e pequenas, mas todas guiadas pelo agir de Deus. Em 1981, entregamos em um único dia 1 milhão de Bíblias para cristãos em um porto isolado na China. E anos mais tarde, em 1989, enviamos 1 milhão de Novos Testamentos para a Rússia. Atualmente, temos trabalhado para ajudar milhares de refugiados cristãos deslocados pelos conflitos no Iraque e na Síria, com campanhas de oração e ajuda emergencial. Também trabalhamos para fortalecer os cristãos no norte da Nigéria, onde o grupo extremista islâmico Boko Haram tem atacado igrejas e comunidades. Nosso trabalho nessas e em muitas outras nações continua até hoje. Neste momento, mais de 100 milhões de cristãos são perseguidos, humilhados e até mesmo mortos por causa da sua fé em Jesus. Esta é uma realidade diária para nossos irmãos e irmãs ao redor do mundo. Estamos na linha de frente com aqueles que são perseguidos, ajudando a fortalecer a igreja em todo o mundo. Todos os anos, nós entregamos mais de 2 milhões de Bíblias e literatura cristã. Servimos mais de 200 mil irmãos e irmãs. Treinamos mais de 250 mil cristãos e compartilhamos as histórias da igreja perseguida para que o reino de Deus alcance até os lugares mais resistentes ao Evangelho. Eu acho que nós do Ocidente, isso é uma confissão pessoal, eu penso que somos covardes. Queremos nosso bem-estar em primeiro lugar. E se isso está em risco, nós não fazemos nada. Devemos nos tornar pessoas com ousadia, coragem, de convicções fortes, e não darmos valor às nossas vontades, se não pudermos cumprir o chamado de Deus em nossa vida. É isso que eu tento fazer, é isso que eu gostaria que os jovens fizessem. Convidamos você para servirmos juntos aos cristãos perseguidos ao redor do mundo. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Que Deus abençoe. Estava aqui juntamente com vocês aqui, adorando o Senhor e ouvindo a nossa irmã cantar e cantando também junto com ela. Quão grande é o nosso Deus, né? Que coisa maravilhosa. E eu estava pensando ali, quão grande é o nosso Deus que de Criador se tornou criatura e viveu entre a gente para que no seu infinito amor pudesse nos abraçar e nos fazer um com Ele e nos trazer de novo para si, para que pudéssemos viver debaixo do seu cuidado, debaixo das suas orientações, debaixo dele e nele. Quão grandioso é o nosso Deus, que nele a gente pode ter uma vida maravilhosa na presença de Jesus, olhando para as Sagradas Escrituras, fazer tudo aquilo que Jesus fez e mais até, simplesmente por amor ao seu nome e por serviço à sua demanda. Louvado seja Deus, quão grande é o nosso Deus. A missão Portas Abertas está aí, também surgiu através da vida de um homem chamado André, que em 1955, na sua juventude, foi tocado pelo Espírito Santo de Deus, com esse texto de Apocalipse, capítulo 3, que vocês estão vendo aí no telão. Ele estava participando de um congresso, não missionário, mas de um congresso socialista. Ele foi convidado, enquanto seminarista, a participar de um congresso de jovens socialistas, e ele topou. Eu vou lá ver o que esses socialistas têm para falar para mim, mas não vou sem antes levar um pouco da palavra de Deus para falar para os socialistas o que o cristianismo tem para poder falar para a vida deles. E aí o André estava lá no meio daquela rapaziada, daqueles jovens, e Deus chamou ele para que ele pudesse levar a palavra de Deus nesses lugares onde a palavra de Deus não podia chegar.
E aí a gente está falando aí da cortina de ferro, né? Dos espaços aonde imperava o socialismo. E o André respondeu para Deus, um texto que a gente está acostumado de ouvir, né? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E Deus então começou a preparar o caminho para que o irmão André pudesse fazer aquilo que Deus tinha proposto no coração dele. Ele começou a pensar, arrumar estratégias, imprimir panfletos, conseguir bíblias, e para poder fazer as viagens e levar, até que ele ganhou um fusquinha de um irmão, de um casal de irmão que tinha um fusquinha parado lá, e deram o fusquinha para ele, um fusquinha azul, semelhante a esse dessa foto. E o André então encheu o fusquinha de Bíblia, escondia as Bíblias no fusquinha. Quem já conhece fusquinha sabe o quanto que dá para esconder coisa dentro dele, né? Mas ele encheu o fusquinha de Bíblias, e aí ele, eu me lembro como se fosse ontem, ele pegava lá o smartphone, né, de 55 anos atrás, e postava a hashtag Partiu Cortina de Ferro, e ele ia então em direção à Rússia para poder levar as Bíblias. E quando ele estava chegando perto da fronteira, ele fazia uma oração mais ou menos assim: Deus, assim como o Senhor Jesus Cristo deu vista aos cegos, eu te peço, cega a vista desses guardas, para que eles não vejam a tua palavra que está aqui, que eu estou levando para os teus filhos. E o André entrava, o André saía, o André entrava, o André saía, sempre entrando, levando as Bíblias. Foi barrado algumas vezes, foi expulso do país algumas vezes, teve seu passaporte cancelado com aquela tarja vermelha: você não é pessoa bem-vinda aqui. E enfim, e aí ele foi fazendo o que Deus mandou, levar a Bíblia onde a Bíblia não podia entrar. E a gente está aí há 60 anos, e tem uma parte que o irmão André conta uma vez, que ele estava indo, e aí ele estava longe da fronteira, então ele não estava nem aí imaginando na oração que ele tinha que fazer, né? Mas porque ele foi alcançado por um carro batedor da fronteira, e os guardas desceram olhando para ele bravo e perguntando para eles o que ele estava levando dentro do porta-mala do carro. E o André disse que ele falou a primeira coisa que veio na mente dele: eu estou levando Bíblias. O guarda olhou para ele, olharam um para o outro, sorriu e falou assim: você é um brincalhão mesmo, né? Pode ir embora. Ou seja, é livramento de Deus, é a história do irmão André, marcado por livramentos de Deus. E aqui eu tiro uma lição nisso. O André falou a primeira coisa que veio à mente dele, e a boca está cheia do que a gente carrega no coração. E o André estava com a verdade no coração, e ele falou: é Bíblia. E Deus, quando a gente fala a verdade, quando a gente anda na verdade, o Senhor vai preparando o caminho para a gente não precisa ter medo, porque tudo é dele. Nele nós vivemos, nele nós existimos, nele nós nos movemos. Então não há por que temer, a não ser a cada dia, mais e mais toda manhã, lembrar quão grande é o nosso Deus, que é rico em misericórdia para cada um de nós e nos sustenta, apesar de nós sermos o que nós somos. E Portas Abertas está aí esse tempão, há mais de 60 anos, servindo a família da fé, porque somos uma família. E ao participar dessa conferência missionária, o Anderson me achou aí, através de uma irmã aqui da igreja, que eu preciso saber quem é, nem eu sei quem é, irmão, pelo nome que você me disse, preciso saber quem é essa irmã, me encontrou, me mandou o WhatsApp, e estou aqui. E por onde a gente vai? A gente anda por aí, desafiando a igreja a se tornar um conosco em oração. As igrejas não precisam da missão Portas Abertas, porque as igrejas têm as suas demandas, as suas ações missionárias, as suas vocações, mas Portas Abertas precisa da igreja. Para quê? Porque nós somos uma missão de oração, acreditamos no poder da oração e acreditamos que quando um justo adentra no Santo dos Santos e fala com o Senhor ouve e faz maravilhas com as nossas petições. Então, quando a gente sai com um desafio no coração, e aqui eu estou olhando para o rosto de cada um de vocês, imaginando que cada um de vocês pode ser um parceiro da missão Portas Abertas, pode ser um com a gente, orando
por esta família, por essa família de fé. É orando pelos nossos irmãos, pelos cristãos que são perseguidos ao redor do mundo, porque quando nós oramos por um cristão perseguido, é a mesma coisa que a gente estivesse orando por um membro da nossa família. Porque há um só Deus e Pai, há um só Espírito e há um só Senhor, que é Jesus Cristo, logo há uma só igreja. Há gente com liberdade, outros sem essa liberdade. A gente vai poder falar um pouquinho mais sobre isso. Mas para que você seja um parceiro de oração da Missão Portas Abertas, lá embaixo, eu não trouxe aqui em cima, lá embaixo a gente tem esse material, e isso aqui, a irmã Geni, ela já preencheu ela para mim. A gente tem essa fichinha lá embaixo, que você pode passar, pegar e preencher com todas as suas informações aqui, porque a gente quer mandar para a sua casa gratuitamente um exemplar da revista Portas Abertas, para que você saiba o que está acontecendo no mundo com os nossos irmãos, e como Deus tem tocado na vida deles, tem os abençoado e tem permitido que eles permaneçam firmes na sua fé, independente da perseguição. Na revista nós temos também um calendário de oração, onde todos os dias, quando você for fazer a sua devocional, ler a palavra, ele é destacável, você pode pôr dentro da Bíblia, você vai poder orar por um desses pedidos de oração que a gente tem. Mas para você receber essa revista, você tem que passar lá embaixo, está lá em cima da mesa, tem alguns livros lá, você preenche para a gente e você vai receber um exemplar da revista Portas Abertas. Já que eu falei lá de baixo, para não voltar mais a falar de lá, lá embaixo a gente tem um livro, O Contrabandista de Deus, que conta a história do irmão André e todas as aventuras em Deus que ele passou para poder contrabandear Bíblia por esse mundo afora. Lá também a gente tem um outro livro chamado Fuga da Coreia do Norte, é um relato de uma pessoa que fugiu da Coreia do Norte em destino à China, custa R$10 um livro desse. E lá também a gente tem esse livro Oração, a gente está aqui para falar de oração. Oração, a verdadeira batalha, escrito pelo André, pautado no livro de Efésios. A nossa luta não é contra a carne, é contra o sangue, mas a gente não fica aí. O André trabalha na perspectiva de a igreja que nos dias de hoje está se afastando da vocação, da prática da oração com o Senhor, e tem perdido muito a comunhão com o Pai pela falta de oração. Claro que eu não estou falando dos irmãos aqui, porque eu sei que vocês devem ter uma prática de oração em média de 5 a 6 horas por dia. Estou falando de outros irmãos que perderam essa prática. Orar é só oração, né? Orar e ação, tem que agir, fica nesse discurso, e aí a vida fica sem orar, o Senhor fica distante, fica longe. Custa R$10 também, está lá embaixo. E hoje aqui na conferência, qualquer livro de R$10 que você adquirir lá embaixo, ofertar os R$10, você já vai levar uma revista que está lá, pode passar, tem revista lá, pode pegar. E a gente vai marcar aqui em cima que você ofertou R$10, vai levar o livro, e você vai receber a revista Portas Abertas durante 1 ano na sua casa. É só preencher a fichinha com os seus dados aí, e não é assinatura, tá, irmãos? Com R$10 você não assina revista nenhuma, só de correio é 3 e tanto por mês que você recebe. Para quem não é visto, não é lembrado. A gente quer que você se lembre dos nossos irmãos e da realidade deles para que você possa orar. Tá joia? A gente está aí continuando. Uma outra coisa também, você pode orar, mas você pode também viajar com a gente. A gente fala dos irmãos perseguidos e fala para você que eles existem. Em dezembro aí a gente está fazendo uma viagem aí para a América Latina. Vocês podem imaginar para onde é que seja, pela foto, né? A gente está indo lá para contrabandear Bíblias. Então, se você quer ser um contraventor e quer ser um contrabandista de Deus, você pode falar comigo depois lá embaixo, a gente vai contrabandear Bíblias. No ano passado entramos com 287 Bíblias nesse país. É uma experiência bastante interessante, um frio na barriga tremendo que dá, mas você é convidado, se quiser saber mais, fala comigo. Enquanto a gente está aqui reunido, o vídeo falou 100 milhões, está desatualizado, mais de 215 milhões de irmãos e irmãs estão sendo perseguidos por amor a Cristo Jesus. 215 milhões de irmãos e irmãs vivem nessa região toda que está pintadinha aí,
aonde há perseguição religiosa, aonde falar o nome de Jesus pode custar-lhes a sua própria vida. Isso significa, irmãos, que viver aqui no Brasil é um privilégio, que viver aqui no Brasil é um milagre. Me lembro, ano passado, Sara, uma cristã perseguida do Irã, ela esteve aqui no Brasil andando com a gente, e nós estávamos numa igreja lá no Rio de Janeiro. Ela estava testemunhando sobre a perseguição no Irã. Antes de subir para testemunhar, ela recebeu uma mensagem de um jovem iraniano, porque ela estava no Brasil, andando para lá e para cá, e mandando fotos da igreja, mandando alguns pequenos vídeos do louvor, e um jovem perguntou para ela: Sara, por que Deus ama os brasileiros e não ama nós iranianos? Que pergunta, hein? E ela parou e falou assim: como é que eu subo para poder testemunhar agora com essa pergunta na minha cabeça? Por que Deus ama os brasileiros e não ama os iranianos? Quanta Bíblia, quanta gente junta, reunida no mesmo lugar, em vários lugares diferentes. Quanta gente cantando que dá para ouvir do outro lado da avenida. Por que Deus ama os brasileiros, Sara? Conta para a gente, você que está aí. A gente conversou um pouco e a resposta dela foi que Deus não ama os brasileiros. Que Deus ama todo mundo porque deu seu Filho Cristo Jesus para morrer, para que todo aquele que nele creia não morra, mas tenha vida eterna. E aí a continuidade da resposta que ela deu foi que a questão de no Brasil, a igreja brasileira ter essa liberdade toda que tem para poder louvar a Deus do jeito que quiser louvar e fazer aquilo que quiser fazer, até aquilo que não devia, é porque a igreja brasileira, ela experimenta um milagre de Deus no nosso meio, que vivemos num mundo que jaz no maligno, que somos perseguidos, como ovelhas enviadas para o matadouro, que desde Jesus Cristo a igreja é perseguida. Nós somos essa igreja, mas nós vivemos esse milagre, onde a perseguição, onde as trevas não estão sobressaindo, aonde há luz, e porque há uns lugares, como vocês viram no próprio vídeo, as trevas elas imperam, e há necessidade da luz, porque como nós já cantamos aqui também hoje, a luz dissipa as trevas. Então a igreja brasileira vive por um milagre, e Portas Abertas, então, ela está, apertei o botão errado, voltou. Portas Abertas, então, juntamente com a igreja, juntamente com vocês, nós estamos fazendo diferença no mundo, através das nossas orações, na vida dos nossos irmãos. Quando um membro se alegra, a gente faz festa junto. Mas quando um membro sofre, nós também sofremos com ele. E vocês têm acompanhado na mídia o avanço do radicalismo no mundo. Os radicais estão se levantando em todos os lugares na face do planeta, nos 5 continentes. E os nossos irmãos, eles têm vivido entre o medo e entre a coragem. Essa é uma igreja na África, essa é uma igreja na Nigéria, que tinha todas as paredes e o teto, como essa igreja que nós estamos aqui nessa tarde tem, mas foi bombardeada, foi alvo do Boko Haram, que é um grupo extremista islâmico que tem no norte da Nigéria, e os nossos irmãos vivem lá, como em todo o restante do mundo, entre o medo de ser abatido, o medo de ser morto, o medo de ser capturado, o medo de sofrer, o medo de ter a sua família tocada, o medo e a coragem. O medo do que pode acontecer com a vida deles, mas a coragem de vou continuar me reunindo em Cristo Jesus, porque em Cristo Jesus eu preciso me reunir. Eu queria te convidar, antes de eu continuar aqui, que a gente pudesse abrir a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo de número 4, versículo de número 2. Vou ler 2 versículos, Atos 4, 2, e depois o versículo 29. E assim que você abrir, ou você ligar a sua Bíblia, no livro de Atos, capítulo 4, versículo 2, se você puder ficar em pé, eu vou ler aqui rapidinho, e a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema, o medo e a coragem, e depois a gente continua mostrando os nossos irmãos por aí. Amém? Assim diz a palavra do Senhor.
Ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. E no versículo 29 diz assim: agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela leitura das Sagradas Escrituras, obrigado pelo teu Santo Espírito que opera em nós. Rogo-te, Senhor, mediante o teu amor e misericórdia, fala aos nossos corações, para que o teu nome seja glorificado, e em nome de Jesus eu oro, amém. A igreja pode se assentar. Obrigado. Irmãos, esse é um texto da palavra, dentre tantos outros textos que fala sobre a perseguição, mas é um texto que eu queria compartilhar com vocês nesta noite. Não é nem aquele que me chama mais atenção, tem tantos textos, mas é um que eu queria compartilhar com vocês aqui nesta tarde, não de noite, que aqui fala a história, né, onde está aí, onde Pedro está ali falando com a multidão, com o povo que se ajuntou para poder ouvi-lo, falando sobre a ressurreição dos mortos. Né? Que conversa bacana para se ter, para a gente conversar. Vamos falar, vamos bater um papo tá ali na praia, ali, gente. Falar o que é? Falar sobre a ressurreição dos mortos. Que conversa interessante, né? Mas era sobre isso que ele estava falando, mas não está escrito aqui. Mas se a gente parar e pensar, a gente fala sobre a ressurreição dos mortos todos os dias, por onde a gente passa e por onde a gente anda aqui na nossa cidade, se você é daqui de São Vicente, ou seja lá de onde você é. Porque para falar sobre a ressurreição dos mortos, a gente tem que falar que Deus um dia criou os céus e a terra e criou o homem à sua imagem e sua semelhança. E que o homem se perdeu na sua caminhada, a humanidade, ou Adão e a dona Eva se perderam na meio caminhada e se afastaram da presença de Deus. E ao se afastarem da presença de Deus é por conta do pecado que passou a habitar no mundo. E como toda paga do pecado é a morte, então todo mundo está morto em Cristo Jesus. Aí acontece que Deus, no seu amor, na sua infinita grandeza, por amor e misericórdia, se revelou a nós, se tornou carne, viveu entre nós, e ao viver entre nós, morreu morte de cruz, o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo. Para quê? Para que todo aquele que confiasse que Jesus era verdadeiramente Filho de Deus, e o confessasse como Senhor das suas vidas e os seus pecados, pronto, pudesse ter a vida, ou seja, o pecado que trouxe a morte em Cristo Jesus, o Cristo que venceu a morte, aquele que nele poderíamos vencer a morte juntamente com ele, e ao vencer a morte juntamente com ele, no dia que o Senhor Jesus voltar, porque ele vai voltar, você sabia disso? Amém? E está voltando, na minha opinião particular, os mortos vão ressurgir. O que a gente está falando? A gente está evangelizando. Isso é nada mais do que evangelização. Vamos evangelizar, falar sobre a ressurreição dos mortos. Um assunto pitoresco, um tema maluco, e que de repente tem um único fim, que é o fim pelo qual todos nós estamos aqui, que é proclamar o nome do Senhor Jesus Cristo. Evidentemente, se precisar, que usemos as palavras, né? Mas tomara que não precisemos usar palavras para que as pessoas vejam Cristo em nós, vejam a luz de Cristo, Jesus Cristo em nós. E o Pedrão estava lá falando sobre isso. E aí chegaram os sacerdotes, os religiosos, e pegaram eles e levaram para a cadeia, porque já era finalzinho da tarde, vamos prender os caras. E ao fazerem isso, o texto, depois você pode manter o texto aberto e lendo, o que aconteceu, mais de 5.000 pessoas ali receberam Jesus Cristo. Por quê? Porque Pedrão era eloquente, ele estudou no Mackenzie, ele fez, né? Não. Ele era um pescador, um homem letrado, está escrito aí no texto de Atos. Mas é que o poder de Jesus Cristo estava sobre a vida dele. O poder do Espírito Santo de Deus era com ele. E esse poder do Espírito Santo de Deus que era com ele, é o mesmo poder do Espírito Santo que é com nós nos dias de hoje. Porque se a gente lembrar, pensar só um pouquinho, a gente vai lembrar, conforme Efésios nos ensina, que quando nós recebemos Jesus como Senhor nas nossas vidas, nós somos o que? Começa com C e termina com lados. Nós somos o que?
selados pelo poder do Espírito Santo de Deus. E ao ser selado pelo poder do Espírito de Deus, nós somos separados para um processo de santificação, uma repaginação da nossa vida, né? Tirar todo o mal, tudo aquilo que enquanto homem a gente quer fazer, e trocar tudo isso pela vontade de Deus. Ou seja, a gente se anula e Cristo então nasce dentro de nós. Quando recebemos Jesus como Senhor de nossas vidas, no texto de Efésios nos diz que somos selados pelo Espírito Santo de Deus. Como o Espírito Santo de Deus, Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, é o mesmo eternamente, porque esse é o nosso Deus, né? Mesmo nosso Deus Pai é o mesmo ontem, hoje, eterno, e nós estamos falando aqui da Trindade. Então esse mesmo Espírito Santo de Deus de Efésios é o mesmo Espírito Santo de Deus que está lá em Atos, capítulo 1, quando fala: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. É o mesmo Espírito. A primeira manifestação do Espírito Santo de Deus, a gente lê no livro de Atos, que ele foi derramado sobre aquele que ouviu e recebeu Jesus, recebeu poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. É o mesmo Santo Espírito de Efésios, que diz mais, né, categoricamente, que se você confessar, você vai ser selado pelo Espírito de Deus. É a mesma ação. E o poder do Espírito Santo nas nossas vidas é para quê? É para ser testemunhas de Jesus Cristo. E ao ser testemunha de Jesus Cristo, o que é fazer aquilo que Jesus Cristo fazia? E Jesus Cristo é o Senhor de todas as coisas, é o cabeça da igreja, foi colocado, né, sobre tudo, e todo o poder e autoridade que tem no nome de Jesus Cristo, glória a Deus por isso, foi delegado a quem? A igreja. Quem que é a igreja? Somos nós, aqueles irmãos que estão lá na Antártica também, que no verão é 1.000, no inverno é 4.000, né? 90% daqueles irmãos tem o poder da igreja de Jesus Cristo, naquele frio doido. Está todo mundo quente lá no poder do Espírito Santo de Deus, né? Eu não sou pentecostal não, tá, irmãos? Mas é o que é a vida em Cristo Jesus. E esses caras, o Pedro cria nisto. Ele acreditava que o poder do Espírito Santo de Deus estava sobre a sua vida, e ele vivia como se Jesus fizesse parte dele constantemente. Ele não ficava perguntando, pensando, fazendo locubrações teológicas: para onde eu vou, aonde que a gente vai, que estratégia a gente vai usar. Não, ele fazia o que tinha que ser feito, aonde ele estava, no poder do Espírito Santo, porque ele acreditava. E ao acreditar e ao falar com vontade, com fervor, vivendo a fala, as pessoas se rendiam ao poder de Deus. Não por convencimento, mas porque o poder de Jesus Cristo era vivo na vida daqueles homens, e é nas nossas vidas. Porque estamos falando do mesmo Deus, de um Deus que é imutável. O que talvez esteja mudando seja a igreja. Isso talvez esteja mudando. Uma igreja que tem deixado de acreditar nas bases sólidas do Evangelho. E tem criado novos caminhos, novos passos, novas formas para poder querer se encontrar na Bíblia. E não há necessidade. Porque a Bíblia está aqui. Ela é mesma, ela é simples. E um simples pecador, ao compartilhar de Cristo Jesus, as pessoas a milhares se convertiam. E que mais? O texto vai dizendo lá na frente, que um homem que estava lá 40 anos, enfermo, foi curado. Pedro tinha unção da cura? Não. Pedro tinha sobre ele o poder do Espírito Santo de Deus. Pedro acreditava em tudo aquilo que Jesus Cristo falou que ia ser. Pedro era um homem crédulo, e a sua credulidade no Altíssimo fazia que a vida dele fosse uma vida de referência para todas as pessoas que o ouviam. E quando as pessoas ouviam, se sentiam tocadas pelo poder de Deus, por tudo aquilo que ele estava falando, o poder do Espírito Santo de Deus tocava e convencia o homem e a mulher do seu mal. É assim nos dias de hoje.
É assim que acontece. Mas aí Pedro vai e está preso. Será que ele não estava com medo? Claro que estava com medo. Medo de apanhar, medo de sofrer, medo de passar tudo o que ele passou. E nós, lendo a Sagrada Escritura, sabemos de tudo isto. Mas ele foi preso, e ao chegar lá, sendo preso, chegaram os sacerdotes, os religiosos, os homens da lei, e começaram a arguí-lo, a brigar com eles: vocês não podem falar desse Jesus Cristo, e não sei o que. Pedro, e a população lá de fora, né, acendendo e apagando a luz do apartamento, né, naquela corrente. Eu estou vendo aí, outros batendo lata na porta lá da cadeia. A gente aí solta os caras não fizeram nada, esses são inocentes. E aí o que acontece? O pessoal fala: olha, a gente vai soltar você, mas você vai sair daqui, você não vai mais falar de Jesus Cristo. Isso é perseguição. Será que a gente não sofre perseguição aqui nos nossos dias também, na universidade, na escola, no serviço, sei lá por onde você anda, que ao falar de Jesus Cristo, perseguição, um bullyingzinho, vai. Não é? Aí sabe que Pedro responde? Pedro responde assim, não está escrito aí, mas aqui eu coloquei a lápis: Nina, não, sai fora violão, essa nota eu não toco não. Você tem o poder da chave. Você pode me deixar trancado ou você pode me soltar. Faça o que você quiser fazer, mas parar de falar de Jesus eu não vou parar. Porque Jesus Cristo é a razão do meu viver. Ó. E se não é Cristo, nós estamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Se não é Cristo, nós estamos enterrados com Satanás nesse mundo. Se não é Cristo, nós estamos servindo a Satanás como esse mundo serve. Mas em Cristo nós temos vida. E se Ele me deu vida, eu vou vivê-la plenamente. E vou falar para todo mundo que vivo estou. E vou falar para todo mundo que vivo estou, e glória a Deus por isso, e eu não preciso viver sozinho. Eu quero que a galera venha comigo, porque a gente quer fazer festa. A gente quer fazer festa com o Altíssimo. A gente quer celebrar diante da presença do nosso Deus Todo-Poderoso, Onipotente, porque Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Ele criou um povo exclusivamente seu. Ele criou pessoas para poder viver glorificando-o. E Ele me escolheu. Eu hoje estou aqui podendo fazer isto. Eu quero compartilhar isso com todo mundo, para que no poder do Espírito Santo de Deus, outras pessoas venham. E Pedrão respondeu para os homens: é isso que eu vou fazer. Eu não vou parar de falar de Jesus não. Aí soltaram. E a parte que mais acho interessante nesse texto é que depois que eles soltaram, foi o que eles fizeram. A partir do versículo, do versículo 26, quando soltaram Pedro e João, o que eles fizeram? Eles foram para o povo. Que povo? Quando soltaram, eles foram para a igreja. E ao chegarem na igreja, juntamente com o povo, contaram para o povo tudo o que tinha acontecido. Olha aqui princípios bíblicos bacanas, né? Confessai seus pecados uns aos outros, confessai as suas dúvidas uns aos outros, orai uns pelos outros. E eles, ao saírem dali, eles foram para o povo, para a igreja, e contaram tudo que tinha acontecido. E no versículo 29, a igreja começa a orar por eles, que é mais maravilhoso ainda. Que a igreja, a melhor coisa que a igreja pode fazer por uma pessoa é orar por ela. E ao compartilhar das suas lutas, das suas dificuldades, a igreja vai e ora para eles. Versículo 29, agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Olha, Senhor, para as ameaças que Pedro, João, que os seus irmãos estão recebendo aqui, e concede a eles, Senhor, que eles tenham coragem para poder continuar anunciando a tua palavra, independente do que possa acontecer com a vida deles. É o poder da igreja, é o poder da oração da igreja,
é o poder da comunhão, da igreja espalhada em todo o planeta Terra. Nós nos comunicamos com oração. O Espírito Santo de Deus vai testificando uns com os outros aqueles que vão sendo filho de Deus. Você já percebeu isso? Já foi em algum lugar que você não conhecia ninguém, a hora que você chega lá, você fala, pô, mas parece que eu conheço há tanto tempo assim? Eu ando por aí, a cada igreja de norte a sul desse país, a hora que eu entro eu falo, gente, eu estou em casa, porque eu me sinto em casa, são meus irmãos, a gente está aqui, não sei quando eu vou ver vocês de novo, mas se não ver, no céu certamente sim. Isso é um privilégio, porque às vezes a gente testifica nas igrejas que as pessoas são muito próximas da gente. Tem outras que não, tem outras que infelizmente aquilo que você fala é anátema. Por que você está ali não faz muito sentido. Mas tem igreja. E quem faz tudo isso acontecer é o Espírito Santo de Deus. E aí então eles foram e a igreja orou. E a igreja orou, eles continuaram firmes, fazendo, vocês conhecem o texto, fazendo o que Deus tinha proposto para o coração de cada um deles, testemunhando da palavra do Senhor. Minha pergunta aqui, aproveitando que é uma conferência missionária, quais têm sido as nossas ameaças? Quais têm sido as nossas dificuldades em proclamar o Evangelho do Senhor para aquela pessoa que nós conhecemos, que não conhece a Cristo Jesus? Quem aqui conhece alguém que não conhece a Cristo Jesus? Eu conheço, né? Se eu abrir a mão, cai o microfone aqui, o tanto de gente que eu conheço que não conhece Cristo Jesus, na minha família inclusive. Mas qual tem sido as nossas ameaças? Quais têm sido as nossas dificuldades? Quais têm sido as nossas lutas para poder compartilhar a palavra de Jesus Cristo para essas pessoas que nós conhecemos e elas não conhecem Cristo Jesus? Não precisa responder, mas você está falando de Jesus para eles. A Bíblia diz que o ímpio o seu sangue vai para o inferno. O ímpio, quando morrer, ele vai para o inferno. Mas a palavra de Deus nos diz que aquela pessoa que nós tivéssemos a oportunidade de falar de Jesus para ele, e nós não falamos, o sangue dela Jesus cobrará de nós. Porque nós estamos aqui para uma coisa, que é celebrar a vida em Cristo Jesus. E a gente celebra a vida em Cristo Jesus, vivendo Cristo Jesus em nós. E Cristo Jesus morreu numa cruz do Calvário. E assim como o Pai o enviou, Ele também nos envia para vivermos em cumplicidade com Ele naquela cruz. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a minha vida então, eu não sou outra coisa a não ser um canal de proclamação do nosso Deus e Pai, do nome do nosso Deus e Pai para todo mundo, por onde nós passarmos, nessa liberdade toda que nós temos aqui no Brasil. Porque nós temos irmãos, mais de 215 milhões de irmãos que estão sendo perseguidos ao redor do mundo, e aqui do nosso lado, aqui na América Latina. Essa foto aí é de uma indígena na Colômbia, onde na Colômbia há três faces da perseguição. Uma delas é a própria comunidade indígena mesmo. Quando um indígena se converte, ele é desplaçado, é um termo, ele é expulso da sua terra, perde direito a tudo que ele tinha, e então ele passa a viver então longe como um sem terra. Não tem onde ficar, onde morar, e os seus próprios familiares querem matá-lo. Outra face da perseguição na Colômbia são os guerrilheiros. Vocês conhecem a FARC, tem a LM, tem mais 8 facções guerrilheiras na Colômbia. E fora os guerrilheiros, na Colômbia também existem os paramilitares que vão e que perseguem as pessoas que creem em Cristo Jesus lá. Mas em Bogotá? Em Bogotá tem igreja com 14 mil membros. Bogotá tem igreja, comunidades que tem 6 cultos todo domingo, cada culto com 3 mil pessoas. Quando a gente vai para lá, a gente leva os grupos brasileiros nessas igrejas, não de 14 mil, mas nessas que tem 6 cultos todos os domingos de manhã. Para quê? Para ver uma realidade de uma igreja livre em Bogotá, com uma realidade diferenciada quando você sobe lá e entra lá para Cordilheiras. A gente tem aqui no México, que está na nossa lista de classificação mundial. Esse aí é o pastor Leopoldo, foi embora segunda-feira passada, ficou 20 dias aqui no Brasil, e eu estava andando com ele por aí para poder
traduzi-lo, e uma experiência de um homem que vive na comunidade de San Juan de Osolotepec, um homem que foi extraído da sua casa, brutalmente levado para uma praça pública e foi linchado, as pessoas gritando, mata ele, outras pessoas, não enforca, e ele apanhando, ficou com o corpo todo quebrado e foi arrastado e jogado numa cadeia, vai morrer na cadeia, deixa ele aí que do jeito que está não dura. E o irmão foi lá, sofreu tudo que sofreu, e ele diz que na cabeça, que no coração dele, ele só lembrava assim, Senhor, se for da tua vontade que eu permaneça vivo, ao ficar vivo, eu quero te servir. Que preço é esse que um homem paga por amar a Cristo Jesus? Um homem que se converteu lendo a Bíblia, começou a ler a Bíblia e Jesus falou com ele, entregou a sua vida para Jesus, e começou a mudar a sua vida nessa comunidade de San Juan, começou a mudar, começou a ler a Bíblia, as pessoas chegavam nele e questionavam, para de ser assim, que é uma comunidade extremamente católica, para de ser, não pode ser assim, não, mas a Bíblia não diz que é assim, a Bíblia diz que tem que ser dessa forma, e ao viver a Bíblia, com ele nasce uma igreja, e ao nascer uma igreja, então esse homem, ele é praticamente linchado em praça pública, quase morre. Está vivo, estava aqui, segunda-feira deixei lá em Guarulhos, ele indo para ir embora para a casa dele, voltar para os seus familiares, porque ele foi expulso de San Juan, foi para estar num outro vilarejo no sul do México, e também nasceu uma outra igreja, através da vida de um homem que compartilha Jesus Cristo com a sua vida, com o seu jeitão de ser. A gente caminhando e nós saindo da América Latina, indo lá para o norte da Ásia, a gente tem a Coreia do Norte. Na Coreia do Norte, ser cristão pode custar a sua vida, você pode morrer, você pode ser preso. Na Coreia do Norte há mais de 50 mil irmãos que estão presos em campos de trabalho forçados, mas a boa notícia é que na Coreia do Norte existe uma igreja de quase 400 mil pessoas. A gente precisa orar, por exemplo, pela família na Coreia do Norte. Se você não presta adoração ao Kim Jong e os seus antecessores, então você é fadado a ser perseguido, a ser morto ou ao ser encarcerado. Eu peço oração pela família do pastor Han na Coreia do Norte, pela família dele e por uma igreja que ele deixou lá com aproximadamente 600 membros. Mas não é que ele deixou uma igreja como esta montada. Na Coreia do Norte você não tem igreja. Ele deixou uma igreja de um corpo de Cristo que reunia aproximadamente 600 pessoas. E a leitura se os agentes secretos norte-coreanos encontraram o pastor Han e o mataram, a lógica é a seguinte, ele é pastor e ele tem ovelhas, cadê a esposa, cadê os filhos? Eles estão foragidos. E cadê a igreja? Porque se ele é um pastor, tem ovelha, cadê essas ovelhas que a gente tem que achá-las também? Então nós temos que orar por esses irmãos, para independente se forem achados ou não forem achados, que eles permaneçam firmes com a sua fé em Cristo Jesus. A gente tem essa irmã aqui, obrigado irmão, depois passa essa foto para mim que eu não consegui esnuviar o rosto dessa irmã. Esta é a Ryu é uma irmãzinha, pastora da Assembleia de Deus, desse tamanho aqui, teve ano retrasado aqui no Brasil com a gente, andando, e ela era uma irmã que foi presa num campo de trabalho forçados na Coreia do Norte. Ela dizia, ela apanhava todos os dias, ela era presa todos os dias, e ela dizia, ela orava para Deus mandar chuva e chuva com muita troveada, com muito trovão, com muito raio, porque quando chovia, os guardas se escondiam, então ela podia sair andando na rua, ela podia, na rua não, lá no pátio, ela saía para poder passear no pátio na chuva, e como tinha raios, ela podia louvar a Deus. Então ela cantava hinos, porque os guardas não ouviam, e ao não ouvir, então ela não sofria as punições. A gente precisa pedir para chover e relampear para louvar a Deus? Eu não sei aqui, mas lá em São Paulo a gente pede para não chover, porque se chover os irmãos nem para a igreja vão. Quanto mais aqui para poder louvar a Deus, Senhor, manda chuva. A gente descendo aí, então um pouco para a África, existem algumas fontes de perseguição na África, que são as próprias leis de alguns países, o governo,
que são contra o cristianismo, e tem aí os grupos radicais, os 3 mais fortes que tem no continente africano, que é o Boko Haram, o Al-Shabaab e o Seleka. E por falar aí no Boko Haram, no norte da Nigéria, na cidade de Chibok, não sei se vocês acompanharam, o Boko Haram entrou numa escola eminentemente cristã e sequestrou mais de 250 meninas, isso há 3 anos atrás, das quais mais de 100 delas nós não temos acesso, nós não sabemos onde estão, e as que conseguimos tirar, que conseguimos saber notícias, Portas Abertas faz um trabalho com essas meninas, com essas adolescentes, de pós-trauma, porque tem meninas que não conseguem, não querem nem ver o pai, porque o pai identifica um homem e ela não consegue ver o homem na frente. Tamanha foi a barbaridade que elas passaram na mão desses servos de Satanás, o Boko Haram, que sequestraram as meninas porque era uma escola cristã. E não só as meninas, mas a gente tem os seus pais também, que a gente, Portas Abertas, trabalha com os pais, no coração deles, ensinando princípios básicos das Escrituras. Existe um curso que nós chamamos Permanecendo Firme através da Tempestade, que a gente ministra no mundo inteiro esse curso, e ensinando o perdão. Tem um vídeo no nosso canal do YouTube da Portas Abertas, que chama-se Meninas do Chibok. É um vídeo de 9 minutos. Eu não trouxe para cá por conta do tempo, né? Embora falou que eu posso falar até Jesus voltar, então estou muito tranquilo com isso. Mas eu sei que não. Nesse vídeo, um desses pais dizendo que tudo que aconteceu com eles, que a filha dele voltou, e que ele está muito feliz com Deus para que a filha dele tivesse voltado, mas que hoje ele ora para aquele homem que fez todas aquelas maldades com a filha dele, para que aquele homem se converta a Cristo Jesus, para que quando aquele homem morrer, ele possa ir no céu assim como eu vou. Você faria uma oração dessa? Eu tenho uma filha de 8 anos de idade, às vezes eu fico pensando, Jesus, eu não tenho essa fé toda não, eu estou sendo muito tranquilo, orem por mim, então, irmãos. O Luiz é um homem que não tem essa fé toda não, porque eu acho que eu queria retribuir, olho por olho, dente por dente, um homem que estrupou minha filha. E o pai aqui está dizendo, Deus, que esse homem possa conhecer Jesus, para que ele tenha salvação assim como eu tenha, e possa viver eternamente no céu. Esse é o Deus Todo-Poderoso e tão grande que nós servimos. Ele toca, Ele fala com a gente através do poder do Espírito Santo de Deus, quando nós nos derramamos nele em oração. Vamos descer para o Oriente Médio. No Oriente Médio a gente tem aqui, deixa eu ver, no Oriente Médio a gente tem aí a foto desses homens. Essa não está borrada. Esses homens lá na Tunísia, eles têm um ministério muito legal. O ministério deles é celular o tempo inteiro, porque na Tunísia é uma maneira de poder evangelizar são os websites. Aí joga no website, o website cai, eles põem outro, e no website está lá, quer saber mais de Jesus, ligue para. E aí o nome desses homens que estão ali, o telefone deles está lá. Então eles atendem em média mais de 1.200 ligações por ano, de pessoas que querem saber mais sobre Jesus Cristo, num país na Tunísia, onde evidentemente é um país islâmico, eles seguem a Sharia, e a Sharia na Tunísia são um grupo mais radical, eles seguem a risca, que se você matar um cristão, você ganha um ponto a mais com Alá. Então tem muitos muçulmanos que estão procurando identificar cristãos para poder matar os cristãos, para poder ganhar pontos com Alá. E aí esses homens estão lá na Tunísia, atendendo o telefone, falando sobre Jesus Cristo, e eles falam sobre Jesus Cristo, lá de lá, não, eu quero aceitar Jesus Cristo como Senhor da minha vida. E ele fala, tá bom, mas não acaba aí não, eu quero marcar um encontro com você, eu quero te levar uma porção da palavra de Deus, eu quero o que a gente chama de discipulado aqui, eu quero começar essa nova caminhada com você, para que você possa conhecer mais e mais de Jesus. Você iria num encontro desse? Do lado de lá pode ter uma bala te esperando, porque eu quero matar um cristão. Precisa das nossas orações. E aqui a gente só tem 4 homens aí, que aparecem aí para poder, que estão fazendo isso, homens casados, que têm família. A gente tem na Síria, que vocês têm acompanhado na mídia bastante, a Síria é uma cidade que na sua maioria era cristã,
tem se transformado numa cidade fantasma mediante a guerra, mediante a perseguição, ações da Rússia, a intervenção dos Estados Unidos, os grupos radicais islâmicos, os grupos de resistência da própria Síria. A cidade se transformou num verdadeiro campo de batalha, ou seja, virou um queijo suíço. Outro dia assisti uma reportagem no programa mostrando a Síria de fora a fora. Jesus, aqui existia alguma coisa. E hoje não existe nada além dos escombros, e as pessoas vão saindo, elas vão saindo e vão saindo, pegando o que pode pegar para poder sair, porque querem permanecer vida. Eles têm medo de ficar ali, por quê? Porque podem morrer. Mas eles permanecem firmes, muitos deles, para não negar a sua fé. E eles vão saindo em sentido ali para a Jordânia, na cidade de Al-Mafraq, aonde tem um campo de refugiado mantido por organizações das Nações Unidas, a qual Portas Abertas tem assento. E nós temos ações práticas juntamente com essa população toda que está aí. E aí a gente está falando de uma população de aproximadamente 1 milhão de pessoas. Precisam das nossas orações. É gente como a gente é gente, com todas as fragilidades, as mazelas. E eu gosto do testemunho dessa viúva, da Sirhan, que ela diz: eu hesito em pensar no futuro dessas crianças. Eu vivo o dia a dia, não tenho sonhos irreais. Eu estou muito contente, porque eu vi claramente a mão de Deus que se moveu de forma milagrosa no passado, que se mostrou presente nessa batalha traumática, e que sem dúvida Ele nunca nos deixará nem nos abandonará. Ela está dizendo que o nosso Deus é o mesmo Deus de ontem, o mesmo Deus de hoje e o mesmo Deus de eternamente. É isso que essa viúva está dizendo quando ela se refere às crianças que estão recebendo a cesta básica naquele campo lá de Al-Mafraq que vocês viram, o rancho. Não sei quanto tempo dura esse rancho, 15, 20 dias, um mês, mas é o que eles têm para poder comer. E eles têm, os nossos irmãos cristãos perseguidos, quando nós encontramos com eles e conversamos com eles, eles têm essa vida dentro deles, essa necessidade de, irmão, você pergunta para o irmão, o que eu posso fazer por você? Você vai babando, né? Aí ele fala assim: irmão, você pode orar por mim. Estava com o Leopoldo, numa igreja aqui no Brasil, e uma igreja bacana, bem chiquitosa, e aí uma das irmãs, pastora daquela igreja, pastor, o que a gente pode fazer? A gente manda material de literatura, a gente... Só faltou dar o cheque assinado na mão dele. O que a gente pode fazer, pastor? Ele olhou para ele e falou assim: que a irmã dobre as suas orações. É o que você pode fazer, dobre as suas orações. Porque dobrando as suas orações, a gente vai conseguir permanecer firme no momento da nossa dificuldade. E o que importa é permanecer firme, porque vale mais a pena morrer com Jesus do que viver sem Ele. Então dobre as suas orações. E esses irmãos, eles dizem isso porque eles têm a convicção, conforme o texto de Filipenses nos ensina, que a nossa cidadania está nos céus. Nós não somos cidadãos deste mundo. Aqui simplesmente somos seguidores de Jesus Cristo, somos luz no mundo e sal da terra, para que as pessoas possam então, através da nossa vida, vivendo na desesperança, em meio ao medo, possam ter esperança. A esperança que nós temos de que um dia nós vamos voltar para casa, para viver a glória eterna com o nosso Deus e Pai Todo-Poderoso. Os mortos vão ressuscitar, e nós que aqui estamos vivos, teremos os nossos corpos corruptíveis, transformados por corpos incorruptíveis, para nos chegarmos diante da presença de Deus. Os irmãos estão voltando para casa. Síria é uma boa reforma que precisa ali, mas eles estão voltando para casa. Prefiro estar na minha casa do jeito que ela está, do que estar fora da minha casa e não poder ser eu. Do medo à esperança. A esperança de que uma lei seja aprovada, para que a igreja que teve para que uma igreja que foi destruída tenha a possibilidade de ser reconstruída. Tem uma petição que Portas Abertas está fazendo em todo o mundo. Você pode depois entrar no seu smartphone ou lá embaixo no computador, se você puder. 3 minutinhos, entrar no Portas Abertas, petição.
colocar o seu e-mail, o seu nome ali, dá ok. É uma petição que estamos tentando mobilizar 1 milhão de assinaturas em todo o mundo. Vamos entregar na ONU, para que a ONU vá até a Síria e Iraque e consiga que os nossos irmãos, onde as igrejas foram derrubadas, eles possam reconstruir a sua igreja. Porque na lei, as mesquitas surgem a cada dia, mas uma igreja cristã, quando é derrubada, ela não pode ser reconstruída. Então a gente está fazendo essa petição, não custa nada, é só entrar, clicar, assinou, não paga nada para isso, e a gente do medo à esperança para poder ter a sua igreja. Farouk Ramu, reverendo presbiteriano, iraquiano, ter graduado no Canadá, pós-doutorado, onde tem canguru, na Austrália, pós-doutorado na Austrália, vivendo na Austrália, pastor de uma igreja presbiteriana na Austrália. Deus fala para ele: Farouk, eu quero que você volte para o Iraque. Aí Farouk olha para Deus e sabe o que ele responde para Deus? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Farouk voltou para o Iraque. Está lá no Iraque, em Bagdá, uma bela de uma igreja, aproximadamente 1000 pessoas, uma creche com trabalho social que atende quase 600 crianças iraquianas, alguém que é conhecido lá no Iraque, mas que a tempo em tempo tem visto as bombas estourarem, os irmãos morrerem, os irmãos serem assassinados. Ele vive nessa dinâmica do Iraque. E aqui no Brasil, conversando com ele, perguntando para ele assim: pô, eu tenho um filhinho de 2 anos e meio, e aí a gente estava almoçando, o meu filhinho estava junto, arrebentando a mesa onde a gente estava comendo, e ele só sorrindo tal, e eu querendo conter meu filho. Deixa a criança assim mesmo, eu imagino que a minha netinha seja assim. Como assim? Eu tenho a netinha. Uau, que legal, mas eu nunca vi, só na fotografia. Ah, Farouk, por que você não volta para o Iraque, Farouk? Você é reverendo presbiteriano, você só troca de presbitério, né? Vai ser presbiteriano lá na Austrália. Igreja você vai ter, vai vir com a tua família, que coisa mais linda, né? Puxou, né, a vovó, né? Por isso é bonita assim, tal, brincando com ele. Aí ele falou assim: Luiz, vontade eu tenho mesmo, mas Deus não mandou eu voltar ainda. Aí eu fico olhando, aí eu tentei ser persuasivo, né? A gente é bobo. E aí eu perguntei para ele: Farouk, qualquer hora dessa você vai estar lá em Bagdá, e um caucasiano igual a você vai encostar do seu lado, com uma arma na cabeça, e vai te dar um tiro na sua cabeça, ou vai explodir do seu lado. E aí? Ele olhou para mim, sorriu e falou: menino, essa parte eu gostei. Menino, se eu morrer, eu vou voltar para casa. E aí? Que fé é essa que esses nossos irmãos que são perseguidos vivem, que nós não conseguimos perceber? Que entrega é essa desses nossos irmãos para Jesus Cristo, que nós não conseguimos entender? Do medo à esperança. Estou terminando. Jesus não voltou mesmo, então vou dar oportunidade para outro pregador voltar quando ele estiver falando. Do medo à esperança. Vamos ler junto esse texto de Romanos? Alegrem-se. Eu gosto de ler esse texto e alguns outros aos contrários. Assim: perseverem na oração. Perseverem na oração. Irmãs, perseverem na oração. Irmãos, pelo amor de Deus, vamos perseverar na oração. Perseverem na oração. Por quê? Porque se você for alguém perseverante na oração, você vai ter paciência quando a tribulação vier, e ela virá. Mas se você for um homem, uma mulher de oração, do mesmo jeito que a tribulação vier, você vai ser perseverante na oração no nosso Senhor, e a perseguição vai embora. Porque o Senhor não nos dá perseguição maior do que aquela que nós não podemos suportar.
Porque o dia que a perseguição vier maior do que aquela que a gente pode suportar, você pode ter certeza que o Senhor vem junto com você, e aí Ele te carrega no colo, né? Pegadas na areia, né? Eu me lembrei disso agora, mas vocês já viram, né? Aquele pegadas na areia, né? O cara está mal e Jesus está carregando no colo. E se você é uma pessoa que tem paciência diante das dificuldades da vida em oração, você é uma pessoa que consegue manter no seu coração a tua fé arraigada, sabendo que o melhor está por vir. E você vive o seu dia a dia na esperança de que Jesus Cristo está voltando, para levar toda a sua igreja juntamente com Ele, para juntos glorificar o nome do nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, eternamente. Apertei o botão errado de novo, aqui. Do medo à esperança. E é por medo do amor, do seu apoio, é que a gente pode trazer esperança de volta à vida dos nossos irmãos cristãos que são perseguidos na África e em todos os outros continentes, dos mais de 215 milhões que existem, onde eles são forçados a fugir por conta da violência, são forçados a negar a sua fé, e muitos deles são mortos. Você pode se engajar com a gente nessa causa. Ore com a gente. Lá embaixo tem a fichinha. Passa lá e preenche, não dói nada. Eu tenho caneta, você só devolve. Eu tenho caneta. Preenche lá com a gente. Vai ter um break daqui a pouquinho, não é isso? Você pode ir lá e preencher lá embaixo. Vamos com a gente. A gente está indo agora contrabandear a Bíblia em dezembro. O ano que vem a gente está indo para a Colômbia. Outro que vem a gente está contrabandeando a Bíblia de novo. A gente está indo para o Iraque o ano que vem. A gente está indo para a Jordânia o ano que vem. A gente está indo uma viagem só de mulheres. Estamos indo para Bangladesh o ano que vem, para poder visitar a igreja que é perseguida lá em loco. Mas talvez você fale, não, eu não vou não. O meu pastor ele tem sangue libanês. E a gente foi para a Líbia ano passado. Aí eu falei assim, ô Marcião, vamos para a Líbia, cara. Você tem pé lá, né? Já tá no sangue, você tem parente lá. Ele falou assim, Luizinho, eu não tenho coragem. Porque vai para um país onde tem perseguição e a gente vai ter contato de alguma forma ou de outra com os nossos irmãos perseguidos. E embora portas abertas a gente trabalhe sempre com muita segurança, mas tudo pode acontecer, né? O pneu pode furar do meu deslocamento daqui para São Paulo e a gente não prevê que isso vai acontecer. E ele falou assim, Luizinho, eu não vou não, eu tenho medo. Uma outra eu vou. Ele está 3 anos dizendo que uma outra ele vai. Um dia vai. Mas se ele não for viajar com a gente, se ele dobrar o joelho dele, se você dobrar o seu joelho, você pode ir aonde você quiser ir. Vem orar com a gente, seja em oração com a gente, Comissão Portas Abertas em prol dos nossos irmãos, e contribua. Você pode passar lá, fazer uma oferta. A gente não vende, a gente não ganha, não faz missão vendendo livro não. Livro que custa R$10. Esse aqui é a Fuga da Coreia, uma história de um irmão que fugiu da Coreia do Norte e como que ele fez isso, uma história apaixonante de se ler, R$10 também. A gente não faz missão vendendo um livro. O livro que a gente lá embaixo, a maneira da gente colocar na sua mão um material que você vai se apaixonar pela leitura, porque você vê o poder de Deus agindo na vida das pessoas, e isso te estimula, porque o mesmo Deus que age na vida delas é o mesmo Deus que age na sua vida. E todo o dinheiro arrecadado vai para Portas Abertas e é para manutenção desses projetos todos que você acompanhou um pouquinho aí nesse vídeo. Deixa eu ver. Eu parei por aqui mesmo. Que Deus abençoe os irmãos, tá? Eu vou estar lá embaixo. Quiser alguém tiver alguma dúvida, quiser conversar, quiser falar, é só perguntar. Se eu souber, eu prometo que eu respondo. Se eu não souber, a gente troca contato e eu vou buscar a resposta certa e te informo assim que eu tiver. Tá bom? Que Deus abençoe. O grupo do louvor de novo. Posso deixar aqui então? Amém. Você pode se colocar de pé no seu lugar. Nós vamos nos colocar diante do Senhor agora.
pedindo que Ele use a nossa vida, onde nós estivermos, para propagar a palavra do Senhor, pregar o Evangelho. Que Ele nos toque, que a gente possa contribuir, orar, nos entregar cada vez mais, para que aquele dia que o Senhor Jesus vai voltar, e vai ter uma pessoa de cada língua, de cada tribo, de cada nação, de cada etnia, adorando o nome do Senhor, para que esse dia seja cada vez mais próximo, para nos encontrarmos com o nosso Deus, para que todo joelho se dobre diante do Senhor. Peça a Ele, usa a minha vida, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
Vamos orar agradecendo a Deus? Senhor, te agradecemos porque temos conhecido mais um pouco da realidade do que se passa no mundo. E agradecemos de maneira especial por saber que o Senhor é o Deus que preserva a igreja. Muito obrigado, ó Deus, por ver que muitos irmãos nossos perseveram na fé. Muito obrigado pelos testemunhos maravilhosos. Muito obrigado por saber que a Tua palavra tem produzido um efeito maravilhoso. Muito obrigado, Senhor, por sabermos que o Teu Evangelho produz, sim, muitos frutos que glorificam o Teu nome. Usa-nos também, Senhor, como instrumentos Teus, para que constantemente oremos, para que constantemente intercedamos pelos nossos irmãos. Usa-nos também, ó Deus, para que através dos recursos que nós temos, do nosso tempo, da nossa renda, de tudo aquilo que nós possuímos, possamos dedicar a Ti, para que também esteja a serviço desta obra missionária. E pedimos também, ó Deus, para que nos capacite, a fim de que sejamos verdadeiras testemunhas, que sejamos discipuladores, e que também, ó Deus, tenhamos coragem, a intrepidez que for necessária para irmos aonde o Senhor quer, para anunciar o Teu Evangelho, para fazer com que muitos conheçam a Ti e o reconheçam como Senhor e Salvador da vida delas. Esse é o nosso pedido, em o nome do Seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Vocês podem se sentar, irmãos. Eu vou dar uma breve explicação da dinâmica que nós faremos agora na parte da tarde. Nós vamos descer para um coffee break, vamos ficar pelo menos uns 20 minutos e vocês terão também a oportunidade de ver os estandes que estão montados de algumas das organizações. Eu sei que alguns já se inscreveram para obter mais informações, só que essas informações não serão enviadas por e-mail, por SMS ou pelo WhatsApp. Nós teremos um momento também em que essas agências, essas organizações vão expor o trabalho deles. Então, vocês aguardem a orientação que nós vamos indicar para qual sala que vocês poderão ir, a fim de ouvir um pouquinho mais do trabalho que eles desenvolvem. Então, vamos aproveitar esse momento, vamos descer e tomar um bom café.